Irmãos, nós já estamos estudando há 2 semanas, quer dizer, 3 semanas, contando a semana que o pastor Arata esteve aqui, nós estamos abordando alguma coisa a respeito de escatologia bíblica. E o assunto que nós vamos abordar hoje, irmãos, é o mais difícil de ser entendido, porque exige um conhecimento geral muito grande de vários assuntos bíblicos. Por isso eu pediria dos irmãos uma paciência, não é nem dobrada, é triplicada e desdobrada em todos os sentidos possíveis. Na semana retrasada nós comentamos alguma coisa com vocês a respeito das 70 semanas de Daniel. Quantos estavam presentes naquele dia que falamos sobre as 70 semanas? Graças a Deus, é a maioria, né? Então, irmãos, hoje nós vamos precisar daquele assunto que nós falamos sobre as 70 semanas. E na semana passada nós comentamos alguma coisa a respeito do arrebatamento da igreja. Quantos dos irmãos estavam presentes na semana passada? Amém. Também precisaremos dar uma relembrada em alguma coisa referente à semana passada. Hoje, pela misericórdia do Senhor, pretendo colocar todos vocês na grande tribulação. Irmãos, no bom sentido, é claro. Por favor, o nosso assunto de hoje é a grande tribulação e a besta do Apocalipse, ou, se preferirem, as bestas, visto que são 2 e não apenas uma. Primeiramente, eu gostaria que todos vocês lessem conosco o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15 a 19 e depois verso 21 a 25. Eu estarei lendo na versão atualizada, um pouco diferente dos irmãos que estiverem utilizando a NVI. Então vejamos, Mateus capítulo 24, verso 15 em diante diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, uma pequena pausa. Alguns de vocês talvez estejam acostumados com a expressão a abominação da desolação, quem tem Bíblias e versões mais antigas. As novas traduções usam o termo mesmo, o abominável da desolação, visto que se refere a uma pessoa e não a uma situação ou a um momento. Então, quando, pois, virdes o abominável da desolação, a besta, de que falou o profeta Daniel. Foi Daniel capítulo 9 que nós lemos na semana anterior. De que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Em outras palavras, abandonem tudo, as mínimas coisas e tudo que for importante. Fujam, porque a coisa vai ser feia. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, o período de dias não vai ser abreviado, a duração do dia é que será abreviada. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Já dá para entender de imediato que durante a grande tribulação haverá pessoas escolhidas de Deus, ou seja, pessoas salvas. Para quem crê que não haverá salvação na grande tribulação, Jesus já está deixando claro que haverá sim. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Amém? Bom, o importante seria ler o Mateus capítulo 24 e 25 inteiro de Mateus, mas vamos tentar utilizar somente esse trecho. Irmãos, é muito comum nós encontrarmos entre os crentes aquela ideia de que um dia haverá a grande tribulação e que a igreja vai sofrer muito nesse período. Nós já comentamos na semana passada sobre a igreja ser arrebatada antes que comece a grande tribulação. Sei perfeitamente que não há nenhum versículo na Bíblia que diga isso claramente. Foi por isso que eu avisei os irmãos na semana passada que seria disponibilizado no site da igreja um assunto sobre 10 razões pelas quais cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, esse período da grande tribulação não é destinado à igreja. Amém? Bom, então vamos tentar definir exatamente o que vem a ser grande tribulação. Em primeiro lugar, a palavra tribulação vem da língua latina é a língua dos romanos. Em latim, tribulum. E a palavra tribulum em latim quer dizer ancinho, ciscador, rastilho, rastelo, clivo. Quem já morou no campo sabe perfeitamente o que é um rastelador, um rastilho, um rastelo. É um negócio que parece um rodo, só que na parte transversal do rodo existem vários dentes e a pessoa passa aquele ciscador em cima do grão que é colocado no chão para secar. Eu me lembro quando eu era criança, eu morava num lugar onde uns japoneses comercializavam café e feijão. E eu me lembro principalmente na época da colheita do feijão, a criançada, e eu era criança naquela ocasião, nós íamos no campo, colhíamos feijão, a vagem que já estava secando, antes que ela secasse totalmente, colhíamos aquilo, levávamos para um campo bem grande e deixávamos ali ao sol, secando aquelas vagens, até ela estorricar bem. Depois nós pegávamos umas varas de bambu e saíamos batendo naquelas vagens com o bambu para as vagens estourarem e o grão de feijão se separar da vagem. E depois disso tudo, nós íamos e passávamos o rastelo. Pergunto, quando nós passamos o rastelo para tirar o que não presta ou para tirar o que presta? É para tirar o que não presta, de tal maneira que a palha, a eira, tá, aquela sujeira que não interessa, tudo aquilo é rastelado e só permanece no solo os grãos bons, que deverão ser recolhidos. A grande tribulação é exatamente isso. Será um período em que Deus estará passando o seu rastelo, o seu rastilho sobre a terra, para tirar tudo que não presta, de tal maneira que no final da grande tribulação, só vai permanecer vivo aqui na terra quem prestar, porque o que não prestar será rastelado durante a grande tribulação. E para fazer esse rastelamento, Deus vai se utilizar de vários instrumentos. O principal instrumento que Deus vai utilizar para rastelar a terra nesse período é justamente aquilo que a Bíblia chama de a besta do Apocalipse. Ou seja, a besta é um dos instrumentos de Deus. Ironia dizer isso, mas a besta realmente é um instrumento de Deus, que Deus estará fazendo uso na grande tribulação para rastelar, tirar da terra tudo que não presta. De tal maneira que ao terminar a grande tribulação, vai restar apenas de 2 a 10% da população da terra que entrar para a grande tribulação. Ou seja, de 90 a 98% da população que começou a grande tribulação,
ao terminar, não estará mais vivo na terra. Todos terão sido mortos. E um dos instrumentos para isso é justamente a besta. Falar isso choca um pouco os crentes, mas depois vocês deem uma lidinha em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e vocês vão ver, do verso 8 em diante, que a besta virá sobre a terra com todo o poder do diabo na sua mão, para fazer tudo que o diabo gostaria de fazer, mas ela virá com autorização de Deus, e será um instrumento nas mãos de Deus. Bom, continuando, esse período, que nós chamamos de a grande tribulação, será um período específico de tempo no futuro. A grande tribulação é conhecida na Bíblia por diversos nomes. Grande tribulação propriamente dito, semana 70 de Daniel, também chamado de falsa paz, angústia de Jacó, abominação da desolação, dia do Senhor, dia da ira, dia da vingança, aquele dia e dia de trevas. Pelos nomes empregados dá para ver claramente que não é um período nem um pouco agradável. Claro isso? Meus irmãos, na semana passada, nós comentamos que a igreja é retirada da terra antes da grande tribulação. Uma pausa. A grande tribulação não começa com o arrebatamento da igreja, como muitos de vocês estão acostumados a ouvir. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a grande tribulação começa com o tratado de paz entre a besta e o povo de Israel. Não começa com o arrebatamento. Eu sei que muitos de vocês têm isso na cabeça. Quem tem isso na cabeça, tire, apague. Não é o arrebatamento que marca o início da grande tribulação. Claro isso? Tá? Bom, continuando. Esse período será um período de grande sofrimento. Se a igreja já foi arrebatada da terra, então não é um período de grande sofrimento da igreja. É um período de grande sofrimento para os judeus em primeiro lugar. Por quê? Irmãos, todo mundo, irmãos, isso vale para nós também. Nós só buscamos a presença do Senhor nos momentos de angústias e tribulação. Quando está tudo bem, os irmãos se lembram de orar? Se lembram de clamar? E por que Deus de vez em quando permite que nós passemos por algumas espremidas espirituais? Porque nessas horas nós vamos clamar. Então a grande tribulação tem por objetivo, em primeiro lugar, oprimir os judeus? Sim, mas para quê? Para levar os judeus à sua restauração como povo eleito de Deus. Lembre-se em Daniel capítulo 9, na semana retrasada, quando nós falamos sobre a semana 70, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Então o objetivo maior é levar os judeus à conversão. Até hoje, a grande maioria dos judeus não crê em Jesus como Salvador. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu sei que muitos de vocês também têm na cabeça que o judeu é religioso, que o judeu é fiel a Deus, que o judeu é praticante da sua religião. Quem pensa isso, irmãos, esqueça. O judeu é negligente, é vagaroso, é distante de Deus ao extremo. Alguns sim, são observadores da lei, os judeus hasidins, são muito praticantes da sua religião. Mas a grande maioria dos judeus são totalmente indiferentes a qualquer coisa que se refere a Deus. Claro isso? Outra coisa também, a grande tribulação também será um período de sofrimento para os povos gentios.
O que é povo gentil? É todo povo que não é judeu. Não sendo judeu, é gentil. Ó, gentio com O, não é gentil com L, não. Gentil com L é uma pessoa delicada. Gentio com O se refere a todos os povos da terra que não sejam judeus. Se bem que hoje em dia, irmãos, é tão difícil nós encontrarmos alguém que não tenha pelo menos um genezinho de origem judaica, um sanguinho de origem judaica, irmãos. No Brasil, principalmente, como se diz, principalmente a mineirada, e como aqui em São José dos Campos quase não tem mineiro, irmãos, tá? É muito difícil encontrar um mineiro que na realidade não tenha um ancestral judaico, tá? E não é de tantos anos assim não, mais cedo do que vocês pensam. Bom, agora uma pausa que é importante nós abordarmos. Irmãos, se a grande tribulação não é destinada à igreja, a igreja não vai passar por ela, então por que nós temos que estudar a grande tribulação? Por que o assunto é importante para nós estudarmos? Bom, em primeiro lugar, é para o crente conhecer melhor os planos de Deus, saber mais sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a manifestação de Cristo. Então, para o crente, é conhecer mais que Deus tem um plano em tudo isso. Amém? Para o descrente, é saber que dias piores virão. E como virão? Então, é bom que já comece a conhecer a partir de agora o que vem pela frente. E para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, muitos crentes nominais, pessoas que na realidade não vivem uma vida de santificação. A Bíblia diz que em primeiro lugar, nós devemos crer em Jesus como Salvador. Crer em Jesus como Salvador é garantia de que alguém está salvo, irmãos? Tiago 2,19 diz que até os demônios creem e tremem. E os demônios creem e eles não estão salvos. Então dizer que uma pessoa crê em Jesus como Salvador é garantia absoluta? Não. Segunda coisa, diz que nós devemos viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, tem tanta gente que se diz crente e que tem a vida mais torta que pé de goiaba. Então é bom pensar que ser crente sem viver uma vida de santificação é um sério candidato a ficar aqui para a grande tribulação. Em terceiro lugar, a Bíblia ainda diz mais, que nós devemos estar esperando a vinda de Cristo. Hebreus 9:28. Quem se diz crente, mas não crê realmente na vinda de Jesus, também é um sério candidato a ficar aqui para a grande tribulação. Irmãos, um dia, deixa eu contar um testemunho. Estou eu na frente da minha casa estava em construção, tirando entulho, uma caçamba ali, e eu tirando entulho para jogar dentro da caçamba, com a calça arregaçada até a canela, lama pelos pés, tá? E tirando entulho. Aí passou um grupo de pessoas, dessas que batem de porta em porta, vocês sabem quem são, não vou mencionar o nome. Aí eles começaram a falar comigo, que tinham algo importante a dizer para mim, que era a respeito do reino de Jeová na terra. Tá? Falei, tá bom. Aí começaram a falar um monte de coisa e eu só ia dando corda, só ia falando, fazendo perguntas, e a pessoa ia respondendo as minhas perguntas, e depois que a pessoa falou bastante, eu cheguei e falei, olha, você me permite dizer algumas coisas? A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para quando alguém nos perguntar a razão da esperança que há em nós. E eu fiz várias perguntas para vocês, e vocês responderam todas as perguntas erradas, não acertaram uma. Então, se vocês querem convencer alguém
para a seita de vocês, vocês têm que estar preparados para responder os questionamentos, e vocês não estão preparados. A hora que eu falei isso, o rapaz já perdeu a linha comigo, quis brigar. Eu falei: escuta, eu estou na minha casa, não convidei vocês a vir aqui, vocês vieram de livre e espontânea vontade, estou tratando bem vocês, exijo ser tratado da mesma maneira, porque se vocês quiserem brigar, eu ponho vocês para fora daqui. Aí um deles virou para mim assim e falou: escuta, se você crê em arrebatamento da igreja, e crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, então por que você está construindo uma casa? Virou para mim e fez essa pergunta. Eu falei: eu estou construindo essa casa por 2 motivos. O primeiro motivo é uma exortação do apóstolo Paulo, que manda nós trabalharmos como se Cristo não viesse nunca, mas esperarmos como se ele viesse agora. Eu estou trabalhando como se ele não viesse nunca, mas estou esperando como se ele viesse agora. E em segundo lugar, eu creio em arrebatamento, você não crê. Se você não crê, a Bíblia diz que só será arrebatado quem crê. Quem não crê, já ficará aqui. E após eu ser arrebatado, como você vai ficar aqui, a minha casa também vai ficar, poderá ficar para vocês por uma questão de misericórdia. Tá? Bom. É claro que a conversa não foi tão pacífica assim, mas pelo menos um deles, 3 meses depois, eu fiz o batismo na igreja. Amém por isso. Um deles, porque o resto, bom. Então, irmãos, nós temos que lembrar, infelizmente, muitas pessoas que se diz crente. Só crer não é suficiente. Tem que ter uma vida de santificação. Só viver uma vida de santificação não é suficiente. Tem que ter a esperança viva da vinda de Jesus no seu coração. E ainda Jesus fala também que nós devemos estar vigiando constantemente em oração, aguardando esse tão bem-aventurado dia. Portanto, muitas pessoas precisam conhecer hoje o que é a grande tribulação, porque precisarão desse conhecimento após o arrebatamento da igreja. Porque infelizmente ficarão aqui. Espero que não seja o caso de vocês. Amém? Não pretendo ficar aqui, e nem pretendo que vocês fiquem. Irmãos, a grande tribulação, como eu disse antes, ela começará com o tratado de paz de 7 anos entre a besta e o povo de Israel. Nós comentamos na semana retrasada que a grande tribulação, nós comentamos na semana retrasada a respeito das 70 semanas de Daniel, e nós falamos sobre as 69 semanas iniciais. E depois nós dissemos que haveria um intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70. E o marco da semana 70, da última semana, era esse acordo de paz entre a besta e o povo de Israel. Só que daqui a pouquinho nós vamos comentar o porquê esse tratado de paz, mas no meio desse período de 7 anos, a besta quebrará esse tratado de paz. E uma vez que ela quebra esse tratado de paz, haverá um período de tribulação propriamente dito. Portanto, a grande tribulação, ela se estende desde o acordo de paz, que o anticristo, que a besta fará com o povo de Israel, até a manifestação de Cristo no final dos tempos. Será um período de 7 anos, exatamente, tá? Bom, sobre a duração dele exatamente nós vamos comentar posteriormente. Esse período se dividirá em 2 partes distintas. A primeira metade será chamado de período de paz aparente, com duração de 3 anos e meio. Depois haverá um período chamado de angústia de Jacó, com duração também de 3 anos e meio. Porém, esse é assunto para comentar posteriormente com vocês. Após esse período de 7 anos, ainda haverá mais um período de 30 dias, que é a batalha do Armagedon, o Armagedon que as pessoas falam tanto, que terá uma duração de 30 dias, e depois ainda haverá um período de mais 45 dias, que será o chamado julgamento das nações,
ou o tribunal de Cristo para julgar as nações da terra. Bom, irmãos, antes de continuarmos em frente, vocês receberam um pequeno esboço, e eu gostaria que vocês pegassem esse esboço e abrissem. É o primeiro esboço que nós vamos abordar, e eu gostaria que vocês observassem. Deixa eu dar umas explicações para vocês. Eu sei que talvez na apresentação ali não dá para vocês lerem bem, mas vocês receberam esse esboço. Irmãos, o livro de Apocalipse, a palavra apocalipse, apo quer dizer da parte de, o que vem de alguma coisa, e calipse quer dizer véu. Então apocalipse é o que vem de trás do véu. Em outras palavras, apocalipse é mostrar alguma coisa que antes estava oculta, que antes estava escondida. Então, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Deixa eu dar duas explicações prévias, que sem essas explicações fica difícil de entender o que nós vamos continuar em frente. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo.